Olá pessoal, bom dia a todos. Edson Cordeiro da loja Bonsai, do Estúdio Bonsai Essência e como sempre, uma grande satisfação estar aqui com vocês nesta manhã de sexta-feira, no horário normal, 9h30, aí a gente tem testado alguns horários, até levantou com vocês aí o que vocês achavam de horário bacana, se mantendo às 9h30, ou se à tarde, ou se à noite, né? Uma noite complicada de iluminação. Mas é isso, estamos aqui novamente, contamos aí com as interações de vocês, lembrando que nós temos aí 1 hora de bonsaidor aqui de jornada, tá? E eu aguardo aí os comentários de vocês para que a gente possa ir interagindo ao longo da nossa transmissão, torná-la ainda mais interessante para todos nós, tá bom? Bom, hoje estamos aqui, eu que vos falo, e o nosso representante oficial do Bonsai Nova Cuba. Bom dia, pessoal. Como o Calixto estava apresentando para vocês, hoje a gente vai ter muitos juníperos, quichu, todos eles. E além disso, eu queria apresentar para vocês um projeto que a gente desenvolveu já há um tempinho, só que enraizou bem e queria mostrar para vocês o resultado. Com certeza vai ser uma aula carregada hoje de conhecimento sobre como fazer o refino e a ramificação dos juníperos. E o Edson provavelmente vai falar também de madeira morta, que eu tô vendo ele aí bem empolgado aí, fazendo um gin aí. Eu já estou trabalhando. Já você começou a trabalhar já assim, começar a live. E é isso aí. Temos algum comentário aí? Então, temos algumas interações. Calma aí, primeiro se apresente. O Calixto, nosso Beck, o Calixto. Aí, quando a gente falar Calixto, é ele que vai falar com vocês aí, tá, gente? Tá faltando um terceiro microfone aí, Calixto. Verdade. O Fabiano Tisca, mandando bom dia. Bom dia, Opa, bom Tisca. dia. Bem-vindo, amigo. Prata da casa, nosso aluno aí, o Fabiano Tisca. Bonsai Noi, vou falar bom dia, gurizada. Ô, Eu, Bonsai Joãozinho. Noie. Noie. Joãozinho. Joãozinho Ele Biasi. perguntou Bom dia, João. pra gente, hoje é dia de promoção do vaso pro Sandro? Tá, vamos fazer uma promoção pra você sim, tá? E ele mesmo ainda perguntou agora diretamente pra você, Alfredo. Bonsai Nova Cuba, já tá com perfume no Instagram? E aí? Não, ainda não. A gente está tentando fazer a logo ainda, né? O pessoal quer conteúdo. É isso aí. Vai ter daqui a pouco. É isso aí, rapaziada. É isso aí, vamos que vamos então. Bom, gente, eu já comecei aqui, ó, eu já conversei com vocês no passado aí numa outra live, eu comecei a falar com vocês sobre este projeto aqui. É um projeto de Shinpaku Kishu, de cliente aqui da loja Bonsai. Ele veio para minha mão aqui para a gente avançar com o projeto. Estava bem mais cheio mesmo de material, muita massa verde. Mas essa massa verde aí, em termos de composição, não estava muito legal, tá? Eu pelo menos acreditei que não. Então eu sugeri algumas coisas aí para o dono da planta, ele aceitou as sugestões. E aí agora a gente começa aí a desenvolver aí o plano de ação aí para chegar no resultado que eu propus para ele, tá? Então, como a época agora é uma época com uma boa recuperação das árvores, um bom crescimento ainda aí, elas têm uma boa taxa de crescimento, a gente está aproveitando aí para fazer algumas manutenções como eu estou fazendo agora, selecionando folhagem, limpando estrutura, porque a gente ainda tem tempo, né, para a planta brotar, para ela desenvolver e tudo mais, certo? E a gente consegue extrair bons resultados aí, aguardando a planta desse período aí, tá? Vale a pena investir, dá um pouco de trabalho, um junípero mais cheio, principalmente um junípero às vezes um pouco maior, né? Vai dar mais trabalho, mas a época ajuda, tá? Então já fica uma dica aí, drops de conhecimento para vocês. É uma época muito boa, a gente faz manutenção de coníferas bastante agora. A gente faz manutenção de junípero, faz manutenção de pinheiro. E é claro, se a gente faz manutenção de coníferas, né? A gente faz manutenção das outras espécies também, né? Então é uma época muito... onde é muito comum se falar, por exemplo, de trabalhos de desfolha, algumas revisões estruturais, até aramação bastante mesmo sendo verão. Agora, claro, tem que ter seus cuidados, né? A gente tem que ter seus cuidados, porque a gente pode, se errar um pouco a mão, a gente pode comprometer a saúde da planta. Mas isso é geral, né? Não é só
do cuidado de verão, né? Isso daí acontece em qualquer momento, né? Então no verão é só sobre os cuidados de verão, né? Que a gente tem que levar em consideração, né? A planta está crescendo bem, tem a questão de temperatura envolvida aí, para a gente cuidar. Em algumas regiões do país isso pega mais, em outras pega menos, mas aqui, por exemplo, se comparado com algumas regiões do país, a gente sabe que até é tranquilo, né? Até é tranquilo, embora tenha tido dias bem quentes aí, próximo aí de 35 graus, assim, dias que para nós aqui do sul são dias bem quentes, né? E aí a gente vê o impacto disso nas nossas plantas também. Mas, por outro lado, como comentei, ainda assim é uma estação de crescimento. É uma estação de crescimento que a gente precisa levar em consideração e encaixar aí as manutenções que a gente tem para fazer no nosso bonsai dentro desse período, dentro do nosso calendário, né? Eu sempre digo, insisto aqui com vocês, de que a gente tenha isso, né? A gente tem uma agenda de trabalho para desenvolver os nossos projetos, tá? E aí a gente vai encaixando essas manutenções. Aqui, por exemplo, sendo bem prático com vocês, no momento estou descascando um DIN, tá? E o verão, para DINs pequenos, assim, ele é muito bom para fazer, porque vocês vão observar assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer uma primeira abertura aqui, ó, num galinho, com todo cuidado para a lâmina não pegar meu dedo, né? E aí, gente, nessa época agora, eu consigo descolar a casca do junípero quase como se fosse... Eu sempre brinco como se a gente estivesse descascando banana, assim, de tão fácil que é, ó. De unha mesmo você consegue extrair a casca e você fica com a madeira ali só, né? Certo? Então, ó, é fácil de fazer. Agora, cuidado, tá, gente? Grandes extensões daí de share, de DIN, podem comprometer a saúde da sua planta. Então, precisa tomar cuidado com isso também, tá? Há mais épocas do ano em que a gente pode fazer esse mesmo trabalho. Agora, no verão, a principal vantagem, na minha opinião, é essa, porque é muito fácil de fazer, tá? Mas a extensão daí é que vai pegar. E outra coisa que eu vou pedir para o Calixto aproximar aqui agora, para eu mostrar para vocês, é essa questão do preparo da folhagem, né? Então, eu já tinha começado a cortar aqui, ó. Olha só. Isso aqui estava cheio, né? Eu acabei de cortar esse volume todo aqui. Esse volume todo, ele foi podado já uma parte da estrutura no passado e deixado que isso daqui enchesse o galho, né? Então, para aquele momento, ok, e era o que precisava, até em questão de termos de conservação de energia da árvore. Mas agora ela está super saudável, ó, já está apontando aqui linhas de crescimento e tudo mais. Então possibilita o quê? Que eu entre dentro da estrutura aqui da árvore agora e comece a refinar essa estrutura, tá? Seguindo lá as dicas que eu sempre dou para vocês de estruturação. Seguir regra de alternância, organizar realmente essa estrutura para que a próxima aramação ela seja feita com mais facilidade, sabe? Esse tipo de coisa assim, que é investir na estrutura da planta mesmo. Então aqui que eu comecei fazendo, eu peguei a linha do galho, do primeiro galho, que é o galho realmente mais importante nessa composição. Ele não é, na verdade, na sequência, ele não é o primeiro galho. Ele seria o segundo galho. Mas ele é o galho também que a gente chama de sachieda, né? Que é o galho direcional, é o galho que vai ser responsável por toda a relação de equilíbrio e balanço da planta, tá? Então, ele não é bem o primeiro, mas é o galho mais importante. Portanto, recebe esse nome sachieda, tá? E aí eu estou pegando primeiro esse galho, vou aliviar ele, né? Vou seguir regra de alternância. Então, olha só aqui para vocês verem o que eu vou cortar. Ó. Eu estou deixando o seguinte, ó, um ramo voltado para o fundo, um ramo voltado para frente, aí aqui um ramo voltado para o fundo. Vou eliminar então esse aqui, porque ele está repetido aqui, ó, e ele fica praticamente dentro da curva, então eu vou eliminar ele aqui. Mas eu vou tentar deixar aqui um pouquinho de DIN, eu vou testar para ver se vai ficar bom, senão eu removo ele inteiro, tá? Então vejam a ordem de alternância, ó, profundidade, frente, profundidade, daí tem profundidade de novo, não quero, então eu vou eliminar esse daqui de profundidade, ó. Depois lá eu tenho outro indo para frente, ó, bonito. E aí, quase junto dele aqui, ó, eu tenho outro de profundidade, vou tirar fora, não quero.
Depois eu tenho outro na profundidade de novo e um líder lá, uma ponteira. Então ficou, ó, para o fundo, né, na profundidade, 1, 2, 3 e o líder, tá? Para frente tá ficando 1, 2 e o líder. Então tem mais profundidade. Só que essa profundidade final, que esse último raminho, ele soma com o líder para fazer um volume. E provavelmente este que está para frente depois e até este de profundidade aqui, eles vão se somar no projeto para fazer um volume único aqui na ponteira. Então o que eu tenho que realmente vai destacar, vai separar em termos de volume no futuro, é este primeiro aqui que compõe a profundidade e este aqui que compõe a frente. Tá? Então eu teria um volume bonito aqui na profundidade, um volume bonito aqui na frente e um volume principal aqui, que vai ser a somatória de tudo isso daqui, bem bonito, né? Então, 3 pontos. Um na profundidade, um na frente, um líder. 1, 2, 3. Então, eu estou dividindo um volume que chegou aqui para mim como um volume único e descendente, com uma linha descendente, eu estou dividindo ele em 3 níveis. Tá certo? Esse é o plano. E aí agora, o que eu faço? Eu até poderia só deixar isso daqui como está, e como eu já cortei bastante material, eu deixo que a planta retome o vigor e tudo mais, tá? Também é válido, assim como já foi feito anteriormente. E eu vou repetir isso também agora nos outros galhos aqui, tá? Terminar de descascar esse DIN, e eu vou também aqui investir um pouquinho, abrir um pouquinho mais o chare nesses pontos que já tem madeira morta. Ele tem uma cauda interessante aqui, ó, que eu não sei se secou ou foi cortado, nunca saberemos, né? Mas essa espessura aqui de galho que se formou, ela é responsável, a principal responsável por esse calibre de base aqui, ó. Então foi um ponto muito importante assim para a formação dessa planta. Tá? E agora ele, bom, compõe um DIN, mas um DIN na profundidade, então é um DIN que não soma esteticamente para a gente. Então provavelmente eu vou deixar esse DIN bem curtinho, tá? E vou pensar em trabalhar o design aqui montando um Mizusui que vem então duplo provavelmente, tá? Que vem desde a base, vai subindo, vai evoluindo, vai contornando essa madeira morta. E aí aqui em cima provavelmente ele se divide em dois, né? Um alimenta esse primeiro galho fortão e o outro sobe, o outro veio sobe para montar essa copa aqui. Tá certo? Então esse é o plano, gente. Eu vou seguir refinando aqui. Então como eu comentei com vocês, ó, se eu pego agora esse volume aqui, ó, da frente, que está super saudável, bem cheio, eu posso usar a mesma ideia aqui, seguir o mesmo raciocínio da regra de alternância que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Então eu posso fazer podas para direcionar a energia só para os ramos que são mais interessantes para mim. Então, ó, eu vou tirar os que estão muito próximos, ó, para abrir a estrutura. Olha só, olha como já muda, ó. Olha como já alivia. Aqui, ó, já tenho 3 divisões aqui. Então vejam o nível de refinamento. Aqui eu estava trabalhando com o galho. Aqui eu já selecionei os ramos que compõem o galho. E agora dentro de cada ramo eu selecionei os sub-ramos. Ó. Olha que interessante. Certo? Eu vou pegar o gancho agora aqui então, como dica para vocês. Ó. Olha só que bacana que fica. Como fica mais fácil até de pensar em aramação agora. Ó. Então eu vou pegar esse gancho aqui e a gente vai evoluir aqui. Eu vou mostrar, o Alfredo vai mostrar na verdade para vocês o trabalho que ele está evoluindo e a importância que tem da gente fazer esse trabalho de estruturação, tá? Que aí a gente consegue fazer o que, Alfredo? Conta para nós. Se eu estruturo bem a massa verde da minha planta, o que me ajuda? Tá, deixa eu procurar aí um ramo então que dê para mostrar para vocês bem isso. Maravilha. Bom, essa planta aqui não tem tanto refino como está fazendo aí o Edson. Mas, pessoal, é para fazer mesmo os patamares que a gente consegue fazer com a aramação, só que fica limpo, né? Fica uma estrutura mais tridimensional. A gente dá movimento aos galhos, aos ramos, aos sub-ramos, e fica um dentro do outro, só que não faz
aquele ramo em cima do outro, como que enchendo demais a estrutura, né? Porque daí poderia começar a secar galhos, estruturas internas, né? Só que acá o esquema que a gente segue é um esquema escalonado. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse raminho que vocês veem aqui, se vocês olharem por embaixo, vão ver que aqui cada estrutura aí tem uma direção que vai preencher cada espaço aí e mesmo assim dá para ver aqueles espaços vazios, os vão, que eram as estruturas que estava tirando o Edson, que ficam mais próximas aí da bifurcação, né? Isso aí vai ajudar na saúde da planta mesmo. Essa planta aqui, já vou começar já a falar desse projeto, foi uma planta que a gente tinha aqui na loja e estava precisando de trabalho mesmo, né? Agora, aproveitando o crescimento do verão, a gente fez uma limpeza ali e começou já a estruturar o desenho da planta. E é uma planta que vai ser uma cascata. Estava falando para o Edson de deitar um pouquinho para frente, porque aqui ela tem uma curvatura primeiro que vai para trás, depois volta para frente e depois continua com o movimento, né? Só que essa barriga aqui, a gente poderia tirar ela se deitar um pouquinho para frente. Daí também comprometeria um pouquinho o plantio, devido que o nevari vai ficar aí desnivelado. Acho que poderia ser corrigido e plantando uma roxa, eu não sei. Mas poderia ficar assim. Daqui a pouco o Edson já está começando a olhar para cá. Daqui a pouco o Edson vai falar um pouquinho mais do que ele acha desse projeto aqui. Assim que você me convidar, eu vou. Mais uma coisa, a gente trabalhou aqui, já tinha um monte de jeans que estavam sem trabalhar, a gente vai trabalhar ainda e fez mais alguns. Aqui aproveitando ainda que não secou a estrutura aqui, porque o jeans foi feito há 2 dias atrás. Ainda dá para maridar um pouquinho de movimento. Já quando perder a metade toda desse jean aqui, vai ser mais difícil de dobrar ele, né? Mas já ele tinha já alguns jeans já feitos há um tempo já. Aproveitei, abri um pouquinho a estrutura para começar a fazer um shari, né? E para fazer o misusui, que provavelmente vai ser espiralado. Não sei ainda como que a gente vai combinar isso com isso aqui, porque que o movimento deveria ser aqui para embaixo depois subir. Aproveitando já que esse veio vivo está saindo e o percurso que ele faz é tipo assim, ó, e provavelmente ele volta aqui. Daí provavelmente a gente vai matar essa parte acá e fazer um misusui que desce, sobe e começa a fazer o espiral, né? O ápice da planta provavelmente vai ser aqui. Estava falando para o Edson que poderia ter a possibilidade de fazer também um ápice aqui. Para o ápice, em vez de ser aqui, poderia ser aqui também para ficar mais compacta a estrutura. A gente vai decidir depois isso. Aqui na parte de trás, eu estava na dúvida se fazer esse patamar aqui embaixo, preenchendo o espaço aqui, ou se mover ele aqui, preencher esse espaço aqui. Só que aí já tem um monte de informações já. Tem um jean aqui, tem um jean aqui. Eu acho que ficaria melhor se a gente deixar esse espaço limpo aqui e preencher um pouquinho mais essa estrutura aqui, que provavelmente no futuro vai crescer mais um pouco e fazer mais um patamar aqui embaixo, né? E por enquanto é isso. Agora sim, estou convidando você para falar. Mas o projeto não está pronto, né? Mas aí poderia dar suas primeiras impressões ali. Minhas primeiras impressões. Então vamos lá. Só que eu tô com a jabuticabinha aqui, ó. Vamos puxar ela para lá então. Deixa eu puxar esse aqui com cuidado. Aí. Deixa eu afastar os araninhos aqui também. Bom, eu acho que a gente tem algumas pré-definições nesse trabalho aqui e que é uma planta também já iniciada, né? Então a gente já tem um começo de trabalho, a gente já tem um pouco de história contada aqui. E o que a gente está fazendo agora é meio que o de sempre, né? Que daí é aquele pensamento de trazer realmente as nossas impressões. Aqui no caso, quem está refinando a planta agora é o Alfredo, então as impressões do
do Alfredo inicialmente sobre o projeto em si. Por enquanto tem pouca intervenção, acho que dá para dizer que é pouca intervenção, né, Alfredo? Uhum. Por enquanto tem pouca intervenção minha no projeto, mais no sentido de um presetzinho ali mesmo, de talvez aqui, ali e tal, mas é isso, assim. Eu acho que, como sempre insisto, é bom mesmo avaliar a obra pronta, né? E a gente já vai ver na próxima planta, a gente vai falar já na sequência, vai dar para dimensionar bem, né? Eu acredito o que é isso, né? O que é de avaliar uma planta pronta e avaliar a composição e tudo mais e fazer o redirecionamento, né? Como assim planta pronta? Pronta naquele momento, né? É. Pronta naquele momento, né? Simplesmente poderia mudar tudo. Muda tudo, né? Pode mudar tudo e a gente sabe que muda mesmo, né? Eu acredito que essa planta vai ficar realmente muito bonita já de cara, porque era uma planta realmente muito cheia, muito densa, com muita riqueza de material. E o primeiro shape dela, o primeiro design dela é um design bonito, ele é agradável e um pouquinho fora, eu considero um pouquinho fora do óbvio, assim, acho que uma linha mais natural e tal. Então eu acho que tem um grande potencial sim para ser um bonsai aí de um bom nível, assim, né? Eu acho que está construindo agora ali um trabalho com o Mizusui, né? Que já foi, a gente está aproveitando na verdade uma situação onde o arame marcou mais do que deveria, justamente para a gente poder criar essas linhas, né? Organizar esse Mizusui, a gente vai fazer valer isso daí como benefício agora para acelerar o processo de Mizusui e vai qualificar muito o projeto. Eu acho que vai ficar muito bom mesmo. Eu aposto umas fichinhas aí nessa planta, né? Agora, sim, em termos de design, eu acho que de momento não é um momento para falar muito e tal, porque realmente vai precisar dos patamares organizados e tudo mais, para daí sim a gente entender, tipo, tá aqui, esquerda, direita, composição, algumas coisas a gente já está vencendo, né, Alfredo? Uhum. Porque a gente já discutiu bastante o outro projeto, né? E aí essa discussão dos outros, a gente vai somando para os próximos, né? Então vai gerando aí uma cadeia de evolução, onde a gente vai já evitando de repetir alguns erros e já vai trazendo aprimoramento, né? Sim. Então aqui não é diferente, a gente eu já percebo que já tem coisas que já estão diferentes, estão melhores do que o projeto anterior, tá? Eu acho que é oportuno, inclusive, que a gente troque a planta agora. Puxa ela lá. Peraí ainda. Vou falar mais um pouquinho aqui dessa planta aqui. Então, porque no primeiro momento eu achei que isso daqui ia ser a frente, né? Ah, verdade. A inclinação da planta e tudo para esse sentido, né? Para mim, eu ficaria mais confortado se fosse desse lado aí, né? Redirecionando todos os ramos mais para frente, porque aí ficariam todos para o fundo, né? Só que aí Edson falou, não, essa planta aqui poderia ser diferenciada, né? A gente não tem uma cascata assim saindo para frente, preenchendo esse espaço aqui que a gente tem aqui, né? Tá bem deitada a planta para a esquerda e aí tem esse primeiro galho aí preenchendo bem essa curvatura da cá. Eu acho que dá sim um diferencial. Ainda a gente vai fazer mais alguns patamares aqui, como o Edson estava falando aí. Só que não conhecia uma coisa que Edson falou que se chama linearidade. naquela planta que a gente vai falar aí depois. Era fácil, porque ainda assim tinha poucos patamares. Mas aqui, que isso aqui está cheio de patamar, como fazer para não que dê aquele aspecto de linearidade mesmo? Linearidade é que dois patamares fiquem no mesmo nível. Mas segundo o que estava entendendo aí com o Edson falando, nem tem que ser próximo. Já um em cima e outro aqui, já dá esse aspecto de linearidade. Essa planta está cheia de patamares, daí fica um desafio mesmo. Aí estou mexendo também com o tamanho dos patamares, né? As bifurcações que tem nos patamares mesmo estão ajudando nisso. Não só no volume em cima, né? Também o tamanho do patamar aí tá jogando um pouquinho. E vai ser sim um desafio. Acho que ainda com a planta pronta, não vai estar tão pronta assim, né? Tá me lembrando um pouco o discurso da jabuticaba, você lembra? Que foi mais ou menos algo parecido, né? Assim, de, puxa, mas é que até aqui não tinha chego ainda, né? Porque você estava fazendo linha primária, secundária e terciária.
Mas da quaternária em diante, você não tinha feito tanto ainda, né? Sim. Então aqui está indo mais ou menos no mesmo caminho, né? Que é você pegar uma planta extremamente densa, até porque já passou por um primeiro trabalho, com bastante estrutura para aramar, para modelar e para ajustar na composição. E o desafio é o mesmo da jabuticaba no sentido de não estragar, não estragar o trabalho, porque já existe um volume, já existe um pensamento, a planta já está adiantada, está avançada em termos de projeto. Como é que eu vou fazer agora para melhorar isso? No mínimo não estragar, mas como é que eu faço para melhorar, para valorizar esse projeto? Para extrair o melhor dele, né? Então, eu acho que na outra a gente conseguiu chegar nisso sim, com certeza. Vamos trocar então? Bom. Beleza. Mas foi um ponto importante você comentar, porque já começar acreditando que a frente seria do outro lado, já muda tudo, né? Deixa eu falar pra vocês que eu achei que era aqui, ó, olhando da câmera, ela fica Por aqui? por aqui, assim, ela fica Nossa. muito bonita. Na verdade, assim, entra aquela ideia de que um bom bonsai, de qualquer lado que você olhar, ele vai ter beleza, né? Então, você vai conseguir enxergar um tipo de beleza em cada lado da planta. Isso torna a planta realmente valorosa, né? Então, para qualquer lado que você observe, você consegue ver um tipo de beleza, né? Opa, o sem bolt. O bolt é só se soltar aqui, ó. Daí ele fica meio bolt, ó. Fica com os galhos setando em diagonal para cima. Fica estranho. Fica estranho, E aí, se a gente põe o calço aqui para corrigir a inclinação, aí, os calços nesse caso, né? O Alfredo exagerou um pouquinho nos calços. Aí a gente tem a inclinação correta e aí a gente consegue avaliar melhor o projeto. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que a estrela da transmissão de hoje é esse chimpaco. E então, antes de evoluir, de falar, fazer as minhas considerações sobre, é justo que o Alfredo fale e dê as impressões dele. Vamos lá, Alfredo, tá contigo. Tá, como assim que estava pronta já a planta? A gente tem já 3 lives falando dessa planta aqui, né? E a gente sempre pensou no projeto como um tronco triplo, assim, né? E depois de terminado, eu achei que estava pronta já. A planta com certeza ia vender, porque era um projeto diferenciado. Nem todas as plantas que a gente tem aqui são um tronco triplo, né? Aí já tinha puxado, tinha movido um monte de coisa, tinha arrumado os patamares, aí Edson falou, dá para melhorar. Como assim? Já está pronta já? Como assim que dá para melhorar? Cara, e se você pensar em dar um pouquinho mais de dinâmica aí nas plantas, né? Que não seja mais uma, vamos fazer um projeto mais artístico mesmo. Vamos puxar aí o que a planta tem para oferecer do melhor, né? E ele falou assim, o que você acha se você deita as plantas? Eu, não é que dá para melhorar mesmo? E não é que tem como? Aí simplesmente mudou tudo. Acho que nem ainda está pronta a planta. Tem algumas coisas aí me incomodando ainda, como por exemplo o jeans aqui, que é uma garra. Acho que a gente poderia pensar em tirar sim. E fora disso, eu acho que a expressividade da planta mudou mesmo. Agora já não é mais uma já. Agora dá para pôr o cérebro a trabalhar mesmo no vaso, né? Já não dá para botar um vasinho, sei lá, uma bandeja. Ainda dá, né? Só que já vai ser um plantinho especial. Né? Exatamente. A gente tem que pensar bem como fazer que tudo isso tenha sentido, né? Exatamente. E aí a gente está pensando ainda assim fazer o suporte. O próximo passo é o que fazer com a base, porque se a gente criou aí essa ideia com essa inclinação, como é que a gente vai sustentar essa inclinação, né? Até em termos de cultivo mesmo. Como é que a planta vai conseguir se manter bem com essa inclinação? Porque é lógico que a gente vai entender que com uma inclinação desta, a inclinação não é tanta, mas existe. E a água vai ter uma fuga acelerada, né? Então ela vai sair rapidamente daqui e vai se acumular aqui, né? Então isso tudo precisa ser pensado quando a gente monta, pensa na base e também na estrutura que vai compor, porque a gente precisa se preocupar com o cultivo, precisa se preocupar com o dia a dia da árvore, né? Sim, não adianta muito fazer um projeto bem feito e daí a saúde da planta seja comprometida. Exatamente, é bem por aí. O que mais? Não só falar aí que a gente deitou mais um pouquinho os troncos aqui, porque estavam mais separados, né?
Isso aqui preferi utilizar um tensor, porque não é tão visível assim como um arame todo. Daqui, essa estrutura da cá, preferi usar um arame mesmo, grosso. E daí não girei, não dobrei o árvore, simplesmente girei. Daí abri um pouquinho mais a estrutura aqui e deu aquela sensação de que estava seguindo a mesma dinâmica que tem nessas árvores aqui. Acho que essa árvore aqui ficou muito boa mesmo. Eu acho que a pérola da composição mesmo é essa primeira árvore aqui, tá bem dramática mesmo. E é isso que temos agora. E dos galhos aqui? Tinha bastante galho ainda, Isso. né? A gente limpou mais um pouquinho a estrutura aí, porque... Um pouquinho? Só um pouquinho. Acho que foram 3, 4. Porra! 1, 2, 3, 4. Não, ó. 1, 2, 3, só aqui na primeira planta. Aí aqui 4 tinha um aqui. galho. 5. 4, 5. Ó, 4, 5, que tinha um aqui. Foi bastante galho. Não foi pouca coisa, não. E como eu estava falando para vocês, aqui a linearidade não é nem tão um problema assim. Tem um galho aqui, tem um galho aqui, dá para ajustar bem isso. Só que ainda tem aqui isso aqui. Preciso ajeitar isso aí ainda. Vai se organiza, devagarinho vai se organizando. É isso aqui que a gente estava falando, né? 2 galhos na mesma altura, isso aqui. É como passar uma régua aqui embaixo e ver que os dois estão ao mesmo nível. Né? Conforme for adensando, né, for brotando e adensando, né, criando volume, e a gente começar a limpar embaixo dos patamares, a gente vai acabar percebendo essa conexão, né? Eles vão acabar se juntando visualmente. A gente vai entender que em algum momento vai precisar criar, né, mudar os níveis para ajustar isso, né? Porque tem muita conexão. Mas ali agora eu acho que é o exemplo mais marcante de uma coisa que foi um problema na árvore lá atrás, né? Quando a gente fez o primeiro design. Aí quando começou a tirar galho e o Alfredo entendeu que tinha que evitar isso, ele já ajustou os níveis e aí a planta mudou, né? A planta melhorou muito. Né? Bom, vamos lá, vou fazer as minhas considerações. Foi isso mesmo, como o Alfredo comentou, tá? Eu pedi para ele exatamente isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Foi assim, quando é que a planta está finalizada, né? Quanto é que você acredita que deu o teu melhor e que é isso e que beleza, eu posso avaliar a planta e dar um feedback, né? Dar um retorno, né? Aí ele me entregou a planta, eu fiz questão de registrar, a gente fotografou a planta, fez um videozinho e tal. Eu acho que isso é importante também para marco de evolução, né? Para a pessoa ter essa noção do tamanho do salto, né? O tamanho da distância do salto. Então foi registrado isso. E claro que hoje se a gente fotografar, principalmente depois que estiver transplantado, né, no suporte correto, e a gente fotografar e comparar com o antes de tudo, né? Depois com a primeira intervenção e depois com a revisão de design e composição, muda tudo. Sim. Muda tudo absolutamente, absolutamente. E o que eu comentei com o Alfredo quando ele me entregou, um dos principais pontos, além de dizer as partes de correção, que era, tem que tirar esses galhos aqui, tem que inclinar, tem que baixar o tronco, tem que qualquer coisa nesse sentido. A primeira coisa que eu falei para ele foi, você está satisfeito com esse trabalho? É que a planta estava já... O projeto estava começado. Eu falei para ele assim, cara, esse projeto é chato mesmo, porque não tem nada para mudar, né? Tinha. Então ele achou assim, não, tá, beleza. Ele me respondeu assim, não, pro que eu consigo entender, tá bom, tá pronto, é isso aí. Aí a minha devolutiva para ele foi o quê? Cara, comercialmente falando, tá muito bom. Sim. E realmente a planta pode vender rápido, assim, porque comercialmente falando ficou muito bom, tá? É a questão de seleção de galhos, o refinamento, a definição de patamares e tudo mais. Ok, beleza. Mas eu apontei um problema crítico. Qual que era o problema, Alfredo? Você lembra? Aquele enfoque artístico, né? Que estava faltando expressividade, a planta não estava dando aquela sensação de que, nossa, essa planta aqui merece a pena, né? É simplesmente mais uma. Agora já de uma diferenciada mesmo, já dá aquela expressividade, dá aquele sentimento de que, nossa, isso aqui vai ficar bom mesmo. Eu acho que quando eu estou sempre insistindo nesse tema aqui com vocês, eu falo assim, né? Vamos trabalhar bonsai em termos de arte, vamos pensar bonsai como arte. Bonsai é uma arte, beleza? Então tem que ter isso. A gente precisa pensar em expressividade, né?
E às vezes a gente consegue trazer expressividade, trazer uma mensagem de uma forma muito mais sutil, muito mais simples, né? Mas não era o caso aqui, é um projeto mais complexo, mais elaborado, são 3 árvores, bastante massa verde, um monte de patamar para coordenar e tal. E aí quando eu olhei a planta, quando ela terminou, e fiz essa pergunta justamente por causa disso, porque não emocionava. Não emocionava, não destacava, não tinha um grande ponto de destaque, não emocionava. Acima de tudo, não emociona, né? E aí, se não emociona, quer dizer que, bom, parte do trabalho foi cumprido. Parte do trabalho, mas não todo, né? Porque como é que a gente faz para tornar a nossa arte interessante para o observador, né? Qualquer observador, seja no meu caso aqui, alguém que está circulando pela loja, está conhecendo e está vendo e vai conseguir realmente se emocionar, ou dentro de uma exposição, de uma apresentação, ou numa situação de dia a dia mesmo, né? A pessoa tem a planta lá na sua coleção, a planta está em casa lá, faz um almoço de fim de semana, recebe, né? Recebe o pessoal em casa e o pessoal vem e olha, uau, que bacana que é isso aqui, né? Por quê? Porque está presente ali a essência da arte do bonsai, né? A essência da arte, na verdade, que é também expressar, é emocionar, né? Sempre digo que isso está presente no slogan do meu estúdio, né? Ver, sentir, contemplar. Sentir. Sentir. Se eu faço a observação, então o ver, né? Então se eu faço a acolhida disso, eu vejo. E aí eu trago para dentro, né? Então eu vou sentir alguma coisa. Que coisa? O que eu estou sentindo? E depois eu devolvo num segundo momento, então é fora, dentro, fora de novo, que é o ponto de contemplação. Então se não me induz ou me conduz à contemplação, algo deu errado. Algo deu errado. A contemplação do quê? A contemplação da obra, a contemplação da vida através da obra, esse tipo de coisa que é importante. Eu acho que é super importante, né, no mundo da arte, para o ser humano, né? A gente já comentou sobre isso antes, mas já foi dito aí por gente bem inteligente, né, que a beleza, a arte, o artista tem capacidade de salvar o mundo, de salvar a humanidade, né? O que é que nos torna humanos, afinal de contas, né? Então tudo isso são temas importantes, são temas que precisam estar dentro da arte do bonsai também. Então quando eu trouxe a minha avaliação para o Alfredo, foi exatamente isso. Eu falei, cara, tá bonito, mas não emociona. Então é uma beleza vazia, acima de tudo, na minha visão, eu comentei com ele sobre isso, né? Não dessa forma, mas eu comentei que é o quê? É tecnicalidade. Sim. É tecnicalidade. Então eu dominei técnica. Então eu consigo aramar, eu consigo posicionar, eu consigo separar as massas, eu consigo criar um patamar bem definido. Beleza, ótimo. Isso é tecnicalidade, né? Na verdade, você, o que falou foi que a aramação é um meio. É um meio. A aramação é um meio, ela não é o fim em si, Isso. né? Então, depois de tudo bem aramado e de dominar as técnicas de poda, pinçagem e organização de patamar, o que eu faço com isso? E aí nós voltamos de novo para aquele assunto que eu comentei com vocês, que é o poder do universo de um papel em branco, né? Então, assim, eu tenho agora um universo de possibilidades no papel em branco. O que eu vou fazer com isso? Né? E aquela responsabilidade que eu já comentei também de o que eu vou fazer que, no mínimo, não estrague, né? Não macule o papel. Né? Então, o que eu vou fazer com isso? Aqui também, né? Então, o que eu vou fazer para acrescentar, para trazer vida, para trazer beleza para uma obra como essa? Já foi dito também, né, sobre o papel do artista. Né? O papel do artista é estabelecer essa conexão de céu e terra. Né? Então, estabelecer a conexão do cidadão comum, né, que somos todos nós, com uma beleza sutil, uma beleza divina, né, uma beleza superior, né? Que dá para dizer, inclusive como base, que é de onde a gente vem, né? Da beleza suprema, da beleza de tudo, né? Então, trazer de novo, na verdade, essa reconexão com a beleza original, né? Uma beleza que não passa desapercebida. Qualquer ser humano vai olhar e vai conseguir, uau, isso aqui me chama atenção. De alguma forma, às vezes eu não sei explicar nem o porquê, mas tem uma coisa bonita aqui, tem alguma coisa acontecendo, tem uma mensagem, né? Tinha um nome japonês para isso, né? Qual que é o nome? Agora eu não lembro. Não lembro, não vou lembrar não. Vou dar até o final da live para você lembrar. Tá bom. Tá bom? Então, tema importante. O que eu comentei com o Alfredo, que eu acho que, na minha opinião, resumiu ali a questão toda, foi o seguinte.
E continua resumindo, tá? A gente ainda vai replantar, vai ajustar a questão do suporte e tudo mais. Mas eu disse para ele assim, gente, esta árvore nasceu como bonsai agora. Ela nasceu como bonsai agora. Por quê? Porque ela está cumprindo com esse objetivo, de transmitir algo, de trazer beleza, sabe? De emocionar e tudo mais. Porque a partir do momento que a gente fez essas correções, ainda sem completar com o plantio, eu já consegui sentir, já me emocionou, já chama atenção, já deixou de ser uma árvore comum, não é mais comum, definitivamente já não é mais comum. Sim. E quando a gente fizer a evolução, então fizer o Misusui espiralado em torno de cada um dos troncos, bem bonito, bem refinadinho, fininho, as copas, né, e os patamares bem organizados e bem definidos. Então a gente vai maturando o projeto. Mas eu já consigo ver beleza na estrutura do projeto. Então, na verdade, o tempo precisa fazer o trabalho dele, a evolução das técnicas também vai fazer a sua parte, né? Agora, a estrutura está aqui, né? Já está bem pensado, bem planejado desde o início. Dos pontos, eu gosto muito de pensar o seguinte, gente, quando a gente tem esse tipo de experiência, de observar algo que a gente pensa, então, pô, isso aqui é legal, isso aqui chamou atenção, me emociona, tal. Ok, beleza. Por quê? Por que que isso traz esse efeito sobre mim? E aí quando a gente começa a investigar o porquê, você é realmente procurar detalhes das coisas. Então, é a posição de um patamar, é a cor da massa verde que está saudável, está vistosa, é uma sequência de movimento. Por que que o movimento faz isso? São as linhas de composição, o quê? O que exatamente, né? Então, o que eu estou buscando? Poderia ser também uma lembrança, né? Exatamente. Porque, veja, é natural nosso, principalmente para nós aqui no Ocidente, racionalizar sobre e equacionar sobre, não é? Então, a gente vai olhar e vai dizer, não, mas pera lá, eu sinto, beleza, entendi, eu sinto. Ok, ótimo, isso é mais oriental, né? É o sentir, né? Então, beleza. Aí eu vou procurar justificar o sentimento, né? Aí eu quero entender o porquê. Daí eu vou começar a fazer o quê? Eu vou pegar e vou pôr dentro de um plano cartesiano, né? Vou fazer isso aqui, ó. E aí eu vou, pra cá, pra lá, profundidade, proporção áurea, Fibonacci, será que, né, tá dentro da proporção áurea, não tá? Gente, e é isso, é normal pra gente aqui. E eu acho justo, de um certo modo, para que a gente entenda por quê. A gente quer, até pra gente que está estudando, que está aprendendo e evoluindo, bom, a gente quer replicar resultado também, né? Sim. Então, assim, se eu não entender a fórmula, como ela funciona, como é que eu vou replicar? É mais fácil se eu entender a fórmula, né? E aí fica aqui também um comentário sobre isso que, gente, preciso estudar e entender a base do bonsai, sempre. Sempre. E superá-la, não é? John Naka não é exatamente isso, sim, Alfredo? A base do Alfredo, na verdade, é John Naka, né? Isso. Como a da grande maioria, na verdade, dos bonsaístas do Ocidente, quem não conhece já passou ali ou vai passar por John Naka em algum momento, porque não tem como, né? O mais próximo que a gente tem uma experiência japonesa mesmo. Isso. Porque é bem difícil entender o pensamento, a filosofia que ele tem detrás do bonsai, né? Isso, exatamente. Então vai chegando cada vez mais. Assim, o John Naka trouxe para nós aí o estudo que, diga-se de passagem, na minha continuidade de estudo, por exemplo, eu consegui ver que está tudo lá mesmo, né? Estudando outros materiais, livros, revistas, livros antigos, inclusive, japoneses, tá? Que eu tive acesso, e ver que sim, está tudo lá, e não é nenhuma invenção ou história da carochinha, muito pelo contrário, está tudo dentro de um contexto, é muito sério e é muito claro, né? Então, e entender que existe o lugar disso, né? Então, só para não entrar muito nesse assunto, entender que, beleza, eu tenho um estudo básico que me faz entender algumas coisas. Importância de perspectiva, tridimensionalidade, de estudar as linhas da planta e tal. Isso me dá base de análise. Senão assim, eu vou analisar a planta, vou analisar o quê? Calma aí, né? Então vamos lá, vou analisar isso tudo que eu comentei com vocês. Tem vários pontos que precisam ser analisados. E eu, com o tempo, fui treinando meu olhar, né, para adquirir mais experiência, sempre com esse pensamento. Dica para vocês, drops aí de conhecimento e de experiência, tá? Quando vocês observarem, mesmo que seja uma foto de uma árvore, mas principalmente quando vocês estiverem de frente com uma árvore
presencialmente, né? O tridimensional. Gente, observem os detalhes. Bonsai é uma arte de detalhes. Ela é rica, é cheia de detalhes. E é esse nível de detalhamento, muitas vezes, que acaba criando as emoções, trazendo os sentimentos que a gente está falando, traduzido em detalhes, sabe? Que fazem toda a diferença no fim das contas, tá? E mesmo que seja em uma foto, então, por exemplo, que vocês estão hoje, por exemplo, né, a gente publicou essa semana, né, Calixto, sobre o Kokufu, né? Então, penso que é a experiência para quem está lá vendo uma árvore que está no Kokufu, que é a maior exposição de bonsai do mundo, a mais importante, pelo menos que a gente sabe, né? Contextualizando com bonsai, a experiência que é você ver uma árvore como essa ao vivo, né? Então a gente tem acesso por catálogo, fotos e hoje em dia, né, online também, né? Por quem está lá e filma pra gente e posta fotos também. Então a gente consegue, mesmo por esse material, você consegue olhar para a planta, avaliar e entender. Claro que a gente está fazendo uma avaliação bidimensional, chapada, né? Mas já ajuda, a gente consegue perceber um pouco do que é a composição. Se a gente entende por que o bonsai tem uma frente, então ele tem uma frente para apresentação. Tendo uma frente para apresentação, tem uma frente para foto. Pronto, já vai ajudar bastante. Né? Digo do tridimensional também, a diferença da pessoa poder olhar de lado, né? E perceber o que é a profundidade, né? O caminho que a planta percorre no universo tridimensional para criar aquele visual que a gente avalia, né? Olhando a planta de frente, tá bom? Aqui, por exemplo, eu diria que um dos principais valores que tem essa planta é a tridimensionalidade, tá? Porque quando a gente compactou formas aqui, ó, tracionando em 2 pontos aqui, e aqui onde o Alfredo fez a torção e tal, a gente baixou, então olhando de frente, a gente baixou, a gente compactou a estrutura e a gente acabou reforçando a tridimensionalidade. Né? Então se a gente olha a planta de lado, boa, Alfredo, pode pôr aqui. Se a gente olha a planta de perfil... Opa, fundo negro agora. Se a gente olha a planta de perfil, a gente vai conseguir perceber então a evolução do movimento tridimensional. Então, ó, vem para a profundidade, depois retorna para a frente, depois levemente para a profundidade e assim vai. Essa planta central é a mais flexível de todas, né? Vejam que ela literalmente serpenteia. Ela vem bem para trás, recua muito, né? Ela é que dá o ponto máximo. O ponto máximo da tridimensionalidade é dela, né? Mesmo tendo um galho de fundo bem curto, lindo inclusive, ela retorna depois para frente e monta a copa da árvore, né? Então, tridimensionalidade é um valor muito grande nessa composição, tá, gente? Ele é suprimido um pouco olhando de frente, mas sempre insisto com vocês aqui, bonsai é uma arte tridimensional e que a gente precisa valorizar, então, esses movimentos de profundidade e valorizar também os galhos de fundo, tá? E aí eu quero trazer mais um reforço aqui para vocês, que é da importância, por exemplo, em termos de composição, e aí eu acho que todo mundo pode concordar comigo, ou não, mas eu acredito que vejam a importância desses volumes aqui, por exemplo, ó, na planta principal aqui, na planta central, e desse volume aqui na planta principal. Por quê? Porque eles reforçam a tridimensionalidade, eles levam o olhar lá para essa profundidade e depois o movimento traz de volta, sabe? Se não tivesse esses patamares ali, a planta seria mais leve, a gente teria uma velocidade visual muito maior, mas se perderia boa parte do valor da profundidade, pela ausência deles, né? Porque eles setam para a profundidade. Então se a gente pensa em ponto de fuga, tridimensionalidade, perspectiva e tudo mais, esses galhos são muito importantes, mesmo. Interação, Calixto? Aproveitando, né, já que entrou nesse tema, manda lá para nós. O Cascagrossa fez uma pergunta interessante. Manda lá. Ele falou assim, o que o senhor diria para furar a bolha e chegar na verdadeira arte? E para a arte cultivar o bonsai, só uma planta em um vaso. Qual principal dica o senhor daria? Eu acho que essa é a pergunta da vida do bonsaísta. É uma grande pergunta, a Casca Grossa, o Stefânio. É uma grande pergunta. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa pensar assim, o que é a bolha, né? Ponto A. O que é a bolha? Onde é que a gente está hoje? Certo? E aí a gente vai descrever uma jornada para chegar no ponto B, que é isso romper da bolha, né?
Eu acho que acima de tudo é treinar o olhar, entender o bonsai como arte e dentro de uma certa perspectiva aí, redefinir nossos limites. Redefinir nossos limites. E eu tenho conversado sobre isso com vocês, já usei mais de uma vez a expressão lá do meu amigo, do Daniel, que é o seu limite é o que seus olhos já viram, e isso vale para a vida, né? Quem gosta de viajar, de expandir os horizontes e possibilidades, sabe bem disso, né? O teu mundo muda quando você faz isso, porque a percepção das coisas mudam, né? Conforme a gente experimenta coisas diferentes, né? Então, a gente estava falando, por exemplo, do Kokufu, né? O que é a experiência de você ver uma árvore exposta no Kokufu de altíssimo nível? A gente está falando de alto nível, a gente está falando do topo da coisa toda. Sim. Uma planta Fica mais fácil de redefinir limites, não é? Não fica? Uma planta que é já trabalhada por mais de 5 gerações. Exatamente, exatamente. Agora, o que é preciso, a pergunta foi, para ser mais assertivo, o que é preciso para romper esta bolha? Primeiro é entender que existe a bolha. Porque se a gente não entende que existe a bolha, a gente nunca vai romper nada. E a gente tem bolha? Ah, com certeza. Todo mundo tem a sua própria bolha, daí a gente vive numa bolinha de um grupo próximo. Por exemplo, aqui na loja é dizer dos frequentadores da loja ou dos frequentadores do curso, a gente tem uma bolinha. Aí a gente tem a bolinha do bonsai Curitiba, né? Aí a gente tem a bolha do bonsai do Paraná, e aí do bonsai nacional, e aí do bonsai da América Latina. Existe ou não existe? Existe, é lógico que existe, tá? E aí rompendo todas essas sequências, essas limitações aí, que a gente vai chegar então onde precisa chegar. E onde é que precisa chegar? Aí que está a questão. Qual é o ponto B que define que eu rompi a bolha e cheguei lá, então? Fala para nós, Wilfried. Será que chegaram mais próximo ao nível de Kokufu? Ah, cara. Tá, o bonsai que está exposto no Kokufu é o resultado de um bom cultivo por um monte de gerações. É a filosofia mesmo do pensamento deles. E tem mais um monte de coisas aí, não é simplesmente isso. É Moshikomi, é Hyugen. Hyugen é a palavra. Conseguiu chegar perto até o fim da transmissão. Tá vendo? Boa. Veja, eu acho que quando a gente fala arte, eu acho que é onde resolve tudo. É um tema, é uma palavra muito complexa, assim, se a gente for pegar todos os pormenores da coisa toda, o que ela abrange, né? Então ela abrange algo que é gigantesco quando a gente fala de arte. E que quem faz arte é o artista, a coisa fica muito complexa, né? Então, por isso que eu sempre insisto, eu acho que é uma questão de arte mesmo, não só da arte do bonsai, mas de arte no geral. Então, quando a gente chega numa planta a nível de Kokufu lá, apresentada, naquela que você sente e tipo, fica sem palavras, né? Você se emociona a um ponto que você perde as palavras, assim, você simplesmente senta e contempla. Você fica sem palavras, porque dispensa palavras. A obra dispensa que o artista sente e te explique, que ele te contextualize, que ele conte a história de XYZ, que faz 5 gerações que está na família. Isso importa? Importa, gente. Contexto sempre importa. Conta, faz diferença? Sim, faz. Mas na obra final mesmo, aquilo que foi feito com arte mesmo, de verdade, não. Dispensa tudo isso. Dispensa qualquer argumento, qualquer comentário. E aí é isso que eu quero dizer com aquela sequência do ver, sentir, contemplar. Então, se traz essa sensação de contemplação, de conexão com algo maior, que o próprio artista, né, que o próprio ser humano, aí vale uma outra expressão que eu acho muito bonita, que é a verdadeira arte acontece na ausência do artista, que é aquilo que a gente falou, ponte de conexão agora de novo, a gente falou na outra live do ego, né? Então, se a gente desconecta um pouquinho ali o artista, que é essa presença do ego, dissocia um pouco da obra, a gente consegue realmente chegar num nível de arte muito alto, né? Ah, eu consigo ver o Edson nesta obra. Então, talvez não está tão bom assim ainda, né? Porque a ideia era estabelecer um ponto de conexão onde nem eu sou visto mais, eu me torno transparente na obra. O que é visto é algo superior. É algo que transcende, inclusive, a minha pessoa, o meu ser. E torna a obra grandiosa. Então, é pouca coisa para romper a bolha? Não, gente, é muita coisa para romper a bolha. Para chegar num bonsai nesse nível, eu acho que realmente é bem complexo.
Inclusive, se eu não falei agora, ou se vocês nunca viram isso aqui na live, tanto aqui pelo YouTube quanto aqui pelo Instagram, eu vou falar de novo para quem já ouviu e vou falar para quem nunca ouviu. Eu estou sempre comentando o seguinte, vocês sabiam que vocês estão aprendendo sobre bonsai para os meus alunos, né? Né, Alfredo, meu aluno? E para quem conversa comigo, assim, eu sempre falo, vocês sabiam que vocês estão aprendendo bonsai com alguém que não tem bonsai? Olha o risco disso, né? Sou eu mesmo me lançando na fogueira, né? Por quê? Bom, muito simples, gente. O que eu entendo que é bonsai é isso. É isso que eu estou conversando com vocês. Então, se eu não cheguei lá, se eu não criei nenhuma obra, seja minha ou seja de cliente, onde eu fique confortável de apresentar a obra sem nenhum ego, sem nenhum apego, simplesmente pelo prazer de fazer isso e que consiga entender que eu consegui criar essa conexão, beleza, então eu consegui a obra que eu queria. E talvez seja a obra da minha vida. A obra da minha carreira seja isso. Quantos artistas a gente conhece que tem obras de carreira, né? Esse é um ponto importante também. Tem artista aí no mundo bonsai, inclusive, que é mundialmente conhecido por uma planta. Uma única planta. É a planta de carreira da pessoa. Mas realmente expressa todo o apanhado técnico, artístico e da vida da pessoa. Está expresso ali, naquela planta. Ela precisa de duas? Não. Agora... Ela atingiu o objetivo. Eu não cheguei lá, por isso que eu digo, olha, veja bem, eu estou no caminho, né? Por que a gente também demorou tanto tempo para chegar com a escola, né? É isso, assim, perceber em que ponto eu estou do caminho e o peso de contribuição que eu posso trazer para o maior número possível de pessoas. Então aí é um papel social também e também artístico de contribuição. As pessoas que estão com menos passos dados na jornada do bonsaido podem se beneficiar com a minha contribuição, porque eu estou mais à frente, né? Tanto em estudo quanto em prática. Você acho que pode dar prova disso, não é, Alfredo? Sim. Então é isso que inspira, por exemplo, o projeto da escola, né? Dizer, não, pera lá, eu vou parar agora um pouquinho, vou pausar um pouquinho aqui para olhar para trás e estender o braço. E dizer, ó, venham, o caminho é por aqui. Venham que é seguro. Se vocês vierem por aqui, é seguro e vocês podem chegar nesse resultado aqui. Agrada? Agrada sim. Agrada? Bom, se agrada, gente, então fica o convite. Convite para quê? O que nós temos rodando aí, Alfredo? A gente tem a escola Bonsaido, que mesmo amanhã vai ter na segunda aula, né? Segundo encontro do nosso primeiro grupo de aula presencial da escola, né? Lembrando, gente, aqui para vocês, quero fazer um reforço. Eu recebi uma visita maravilhosa essa semana de uma pessoa que está sempre prestigiando a gente e interagindo também, que é o Dr. Giancarlo, uma pessoa maravilhosa, esteve aqui visitando a gente e deixou uma dica aqui super importante para comentar com vocês, que é, gente, o projeto não é mais apenas presencial. Eu tenho uma turma fechada, a primeira turma, que é de presencial e online, ou seja, eles assistem a conteúdo online, mas eles vêm aqui na loja para fazer a revisão do conteúdo e fazer a prática sob supervisão. O Alfredo, inclusive, estará amanhã aqui o dia todo nesta segunda aula. Mas vocês que estão aí no mundo digital, no mundo online, vocês podem também participar deste projeto através do formato online, né? Então nós temos aí já disponível as aulas. Você pode assistir através da nossa plataforma hoje lá no The Members, tá? Que é uma plataforma excelente também. E a gente já vai estar disponibilizando dentro do nosso próprio aplicativo do The Members lá para vocês acessarem e conseguirem assistir. Já dá para assistir pelo celular, claro, mas a gente vai ter um aplicativo próprio para vocês acessarem e assistirem às aulas com mais do que esse conteúdo que a gente está falando aqui. Isso aqui que a gente está falando são drops, como eu sempre falo, drops de conhecimento. Na escola a gente pega a coisa toda pela base, faz a orientação desde o início. Como é que chega nesse ponto que a gente está tratando aqui, como eu estou ensinando lá? É uma construção. Eu estou aos poucos pavimentando o caminho de vocês para que vocês consigam chegar onde vocês querem chegar, tá certo? Então o Giancarlo deixou esse toque importante. Obrigado, Giancarlo, pela visita, primeiramente. Sempre muito bem-vindo. Você e a Fernanda, sua esposa, super carismáticos os dois, tá? Fica o convite também para os demais que, de repente, estiverem passando por Curitiba, até no feriado agora de carnaval, né? Passem aqui, venham trocar uma ideia, conversar com a gente aí, tomar um cafezinho, né? Vão ser muito bem-vindos também.
E, gente, a dica é de que vocês podem também hoje participar desse projeto, podem fazer parte da nossa escola, tá certo? E garanto para vocês que vai fazer bastante diferença. Se o bonsai hoje tem um papel importante na vida de vocês, vocês gostam dessa arte, ela faz sentido na vida de vocês, bom, é hora então de dar esse passo, de repente, né? De entrar num projeto de escola. Mas, pô, Edson, eu não tenho bagagem de conhecimento técnico, prático ainda para uma escola. Gente, é uma escola. A escola a gente começa pelo início, a gente começa pela base, tá? Então eu estou ensinando literalmente do início de cada coisa, a gente está rampando, a gente vai criar um nivelamento ali em algum momento, onde todo mundo vai ter uma base semelhante, tá? Os meus alunos que fizeram vários cursos comigo aqui estão super animados, porque mesmo eles sendo já meus alunos, alguns já fizeram todos os cursos que a Loja Bonsai ofereceu até hoje, todos mesmo, tá? E eles estão vendo muita coisa nova no projeto de escola, na primeira aula, e já vão ver agora na segunda aula, eles estão super empolgados com isso. Porque não tem a questão de, pô, mas isso eu já sabia. Não, pera lá, você sabia o conteúdo que foi dado num curso de final de semana, ou num curso de um dia, mas você não sabia o conteúdo dentro de uma escola. Tá? Então, dentro de uma escola, a ideia é outra, o projeto é mais longo, são 3 anos de projeto, tá? Então é contínuo, todo mês tem aula nova, tá? Então garanto para vocês que vale a pena um investimento de tempo aí e recurso, tá certo? Agora, como disse, precisa fazer sentido no dia a dia de vocês. As plantas de vocês estão chamando por isso? Sabe como que elas chamam? Simples, gente. O que você está vendo hoje, olha o desafio, o que você está vendo hoje na sua bancada? Me diga, se você está vendo lá na sua bancada hoje um monte de cuia plástica com um monte de mudinha plantada, esperando que algum grande feito aconteça, se você tem lá um monte de planta no escorredor, tá? Pode até estar no caminho na direção correta, tá? Mas será que questão de prazo é esse mesmo? Será que está conduzindo da forma correta? Será que isso vai trazer o resultado que você realmente busca lá na frente? Digo para vocês por experiência própria de novo, eu passei por tudo isso também, certo? No início lá, olhar para qualquer planta e dizer, uau, acho que isso aqui vai dar um bom bonsai, e não dá. É só bateção de cabeça, certo? Então, quais são as técnicas? Qual que é a metodologia de cultivo? Aceleradores de resultado. É importante no bonsai? Tem essa fama que o bonsai é lento, que demora, que a gente tem que jogar com o tempo. Sim, isso existe. Mas é para evoluir o projeto e maturar a planta, gente. Tá? Revolução técnica, por exemplo, quando o mestre Hidaka, né, divulgou, trouxe para o Brasil e começou a divulgar a técnica da mamadeira, né, a técnica do escorredor, como a gente chama. Gente, a gente simplesmente, o próprio mestre Hidaka falou sobre isso, que o pinheiro que ele conseguia conduzir com o que ele tinha de base de conhecimento, que levava 10, 11, 12 anos para ficar bonitinho na palma da mão no vasinho, foi cortado pela metade o tempo. Para 5 anos, gente. 5 anos a partir de semente um pinheiro negro. Isso é o quê? Isso é conhecimento. Isso é revolução técnica acontecendo. São técnicas novas, novas formas de ver e de trabalhar também, de conduzir. Então você pensa em 5 anos você ter um chorrinho de bonsai de pinheiro negro aqui na palma da sua mão. E não é de qualquer jeito, não. Estruturado, os primeiros galhos bem organizados, os primeiros ramos e com uma boa percepção de volume e tridimensionalidade. E já num vaso de bonsai. Não está numa cuia, né? Então, gente, vejam, o bonsai de vocês está chamando, tá? Pelo quê? Pela responsabilidade também, tá? Eu digo sempre isso aqui, que é o bonsai, inclusive a gente teve curso semana passada, né? E eu falei sobre isso com os alunos. Eu falei, gente, você quer ser mestre do bonsai? Quem aqui quer ser mestre do bonsai? Gente, vejam, não é querer dizer que vocês vão se tornar mestre do bonsai mundial, que vocês vão competir com o Kimura ou com o Kobayashi. Não é isso, não é essa a ideia, essa mentalidade. Tá? É se tornar mestre para o seu bonsai. Sim, né? Você precisa se tornar mestre para o seu bonsai. Eu costumo usar essa expressão aqui. Você é o mestre do seu bonsai. Tá? Ele vai para onde você conduzir. Simples assim. E ele é um servo fiel. Ele realmente vai para onde você conduzir. Mas ele precisa de um bom mestre. Se o meu bonsai não está bem, Alfredo, o que reflete? É que você mesmo não está bem. Que eu mesmo não estou bem, não é? E aí não estou sendo um bom mestre, não é? Não sendo um bom mestre, eu não posso esperar que o meu bonsai seja grande coisa, não é? Sim. A gente já comentou sobre isso também em outras transmissões, né? Que é
o que é que está acontecendo com o meu bonsai, eu trago aqui na loja para ver, mas a queixa é de que ele não se ajeita, não evolui, não melhora de saúde, está sempre doente. Bom, alguma coisa de muito errado tem no meu bonsai-do. Então fica aí o convite para vocês, para atenderem a esse chamado. O bonsai de vocês está clamando pelo mestre de bonsai deles. Tá? Então, gente, é isso. O projeto de escola já está rodando nesta semana. A gente conseguiu fechar a landing page aí, tá? Com a divulgação completa do projeto. Tem lá a descrição bonitinho. Você consegue já clicar aqui, ali, no outro botão, entender como funciona o projeto de escola. Se você realmente se familiarizar, achar que é bacana, que faz sentido para você, se você quer atender esse chamado, bom, você vai clicar no botãozinho lá e vai fazer a tua inscrição na escola. A gente vai mandar o link de acesso para você para as primeiras aulas e já vai começar com dever, não é? Não é uma escola? É. Já vai começar com dever. Eu quero conhecer você. Eu quero saber o que é que está acontecendo no seu bonsai-do até aqui. Qual que é a tua história pregressa? Tá? Olha o compromisso já. Não assusta não, é isso mesmo. Para te ajudar, eu preciso saber qual é o seu ponto A. Qual é o ponto A? Onde é que você está hoje? Então eu peço foto das suas plantas, da seleção das tuas melhores plantas, que você acredita que são o seu top 10. Você vai mandar fotos para mim, eu vou abrir um registro disso. A gente vai criar um histórico de evolução sua no bonsai. Essa é a responsabilidade minha como professor. Ajudar você a evoluir. Então depois do terceiro ano, comparar de onde você saiu no ponto A e onde é que você chegou no ponto B com o nosso projeto de escola. E a gente já está vendo mudanças. A gente acabou de começar a escola e eu já estou vendo mudanças, gente. Isso é a base da escola. É isso, é trazer uma transformação real no bonsai-do de vocês. Que vocês possam ter musas. O que são musas, Alfredo? Conta para nós o conceito de musas. Né? Inspiração, gente. Que vocês deixem de ter só um monte de pote plástico e cuias nas bancadas de vocês. Possam ter musas. Aquelas plantas que vocês vão olhar lá e vão dizer, uau, é isso aqui. Eu faço bonsai por isso aqui. Porque essa planta aqui, ela é incrível, ela me emociona, ela chama atenção, sabe? Eu quero ajudar vocês a criar as musas das vidas de vocês. Mas para isso, preciso do voto de confiança de vocês aí também, que vocês acessem lá a nossa landing page, tá? Conversem com a gente aí, a gente vai passar para vocês o que for necessário de informação. Estava falando para vocês de conhecer vocês, quero conhecer o espaço de vocês também, tá? Então, se é essa a realidade que eu estou descrevendo de vocês, gente, é de muita gente e é normal. Isso é perfeitamente normal. E acreditem, eu posso ajudar muito vocês também nessa questão do espaço, tá certo? Então eu peço também o que lá? Para filmar e fotografar onde é o ambiente de cultivo do seu bonsai hoje. Porque isso vai me ajudar, inclusive, a gerar conteúdo para a escola. Tá? Como é que eu vou te ajudar a ajustar isso? Nós já estamos fazendo isso. Né? Na primeira aula a gente já veio falando sobre isso. Em adequação de espaço, para quê? Para o melhor cultivo, tá? E assim sucessivamente. Tá? E aí você já entra também dentro do conceito que eu tenho aqui, que é nesta escola todo mundo desenha. Estou trazendo para vocês conceitos estéticos aqui. Estou falando que eu tenho que entender linha, plano, eu tenho que entender leitura, tempo de leitura. Gente, é assunto de arte, de forma geral. Então, trago que sim, a gente precisa fazer esse tipo de análise para a gente entender bem a forma, fazer essa leitura que eu comentei com vocês e entender por que uma planta é tão bonita, por que ela chama tanto atenção. Vou garantir aqui para vocês, por experiência de novo, tá? Se você pega um lápis e um papel e tá com a foto da planta, ou principalmente com a planta na sua frente, e você começa a ilustrar, adivinha o que tem que fazer? Prestar atenção nos detalhes. Você não consegue trazer um tridimensional para o bidimensional sem traçar linhas. Então você tem que criar ali as linhas que definem essa composição. Vai ajudar a entender? Vai ajudar a entender tudo. Vai ajudar a entender tudo, trazendo o tridimensional para o bidimensional. Por isso que é um propósito da escola, que todos os alunos desenham. Então quem entra agora já tem uma aula extra já disponível, que é o quê? A aula do desenho básico do bonsai. E precisa fazer essa aula para entrar na discussão de estética e composição com a gente junto, tá? Mas é claro, gente, é uma jornada, calma aí. Lá no curso de desenho eu deixo isso muito claro, que é tanto quanto começar a escrever, tá? A gente começa com um caderno de caligrafia mesmo, a gente delimita as linhas por onde passa o traço, é dessa forma, tá? E para quem começa aí dizendo que, mas eu mal faço bonequinho de forca, né? Bonequinho de palito, como é que eu vou sair fazendo uma árvore? Calma, gente, tem um processo para isso, tem treinamento, tem preparo para isso. E como eu já disse, fiquem muito tranquilos que eu estou aqui para guiar vocês aí nessa jornada também, tá bom? Eu acho que é isso. Tem alguma interação aí para a gente
conversar com o pessoal? A gente passou já do tempo. Passou bastante do tempo, né? Só o pessoal dando saudações, né? O Marcos Ribeiro. Marcos Passou Ribeiro. para desejar um bom dia a todos. Opa, maravilha. Que o time é fantástico. Show. O Emerson comentou naquele momento que eu estava falando para Oli, né? Na sua bancada. Ele falou, é isso mesmo, tocando na ferida, hein, Edson? O Emerson é aluno, né? O Emerson Carvalho, o Emerson é aluno e é isso aí. Quem deu pra gente lá no grupo da escola, a gente tem grupos também, claro, né, gente? Grupos específicos da escola, tá? Vou ficar muito feliz em adicionar vocês aí no nosso grupo oficial, tá? E na nossa comunidade que está dentro também do The Members lá pra gente interagir, trocar experiência, tá? E o Cássio comentou uma coisa legal lá no grupo, né? Quando a gente tava falando sobre isso. Eu falei, gente, preciso entender como é o espaço de vocês, para eu poder ajudar vocês. E o Cássio falou, já fez a devolutiva na hora, né? Porque eu já fiz isso com o Cássio, né? O Cássio falou, ó, para mim aqui fez toda a diferença. Simplesmente dizer, olha, e se você fizer daqui, você mover para cá, e quando você mover para cá, você fizer essa estrutura dessa forma, assim, assim, assim. Cara, ele relatou que mudou tudo. Mudou tudo como? Deixou de ter planta que tinham sempre certos tipos de doença, não tem mais. As plantas que não evoluíam até por causa das doenças estão evoluindo. A coleção como um todo está melhorando. Exige um cuidado para preparar o espaço e depois exige um cuidado com o manejo das plantas. Sim, exige. Né? É ser mestre do seu bonsai, né? Mas o que ele teve de resultado, ele está de orelha a orelha, está super feliz. Com dicas simples, gente, de dia a dia, tá? Então ele deu voz e voto lá para isso. Não, gente, façam, porque é uma orientação que faz toda a diferença. Tá? Então é isso, a ideia é sempre somar, é contribuir com um bonsaidor de todo mundo. Tá? No projeto de escola, acima de tudo é isso. O nome da escola é O Bonsai Do, é jornada. Tá? Então é trazer vocês para nossa jornada do bonsai e a gente vai caminhar juntos. E outra expressão que é super comum no todo, né? Super batido bom, juntos vamos mais longe. Tá certo? Calixto, se você não tiver nenhuma interação para nós, nenhuma pergunta... Não, é isso mesmo. Tá. Então, gente, eu aguardo a interação de vocês lá nos comentários, tá? Tanto subindo agora como Reels no Instagram, quanto depois para você que acompanha o nosso backstage aí depois através do YouTube, tá? Eu fico aguardando lá os comentários de vocês para responder, na verdade, as interações de vocês. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao projeto escola também, entrem em contato, falem com a gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês e passar o prospecto do projeto para que vocês analisem. E como disse, se fizer sentido para vocês, vão ser muito bem-vindos. Seja aqui em Curitiba, ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas, ou no Nordeste, onde quer que seja, tá? A gente está muito aí para vocês, tá bom? E no fim eu nem continuei falando do Shimpaku, né? Na verdade eu parei completamente o Shimpaku e a gente veio falar de outros assuntos aqui. Mas tudo bem, eu vou seguir com o Shimpaku depois na sequência, quem sabe... E não vai dar para apresentar na semana que vem, né? Porque a gente vai entregar. Isso aqui já tem data de entrega, então não vou conseguir mostrar para vocês a evolução aqui. Mas daí a gente vai subir como rio, provavelmente, né? Ah, pode ser. Pode sim. Depois do trabalho, dessa etapa, né, de trabalho concluída, dá para subir como Reels ou Story lá para o pessoal ver como ficou. Boa. É isso aí, então? É isso. Gente, então por hoje é isso. Agradeço novamente a todos vocês que reservaram um tempinho aí na sua manhã de sexta-feira para acompanhar aqui o nosso projeto, o Bonsai no dia a dia. É sempre uma alegria, uma satisfação para nós todos, para a equipe da loja O Bonsai. E na semana que vem tem mais. Até.